Então, hoje, dia 5/11/2020, turma 7º A, Direito Administrativo 1, vamos dar início, então, à nossa aula introdutória sobre licitações, né? É um tema muito importante, muito lembrado. Tem um problema aí no meio do caminho, né? Nós temos um projeto de lei já em fase adiantada sobre licitações, e então, certamente, daqui a algum tempo vocês vão ter que revisitar esse tema, tendo em vista a nova legislação que entrará em vigor nos próximos meses ou nos próximos anos, tá? Certamente, essa lei já estaria em vigor se não fosse todos os problemas de ordem política e, posteriormente, de ordem de saúde relacionada à pandemia. Certamente nós já estaríamos aí com uma nova lei de licitações, não tenho dúvida disso. Mas, por tudo que nós estamos passando pela ordem política, bem como da pandemia, isso atrasou e vai atrasar mais um pouco. Então, meus queridos, é um tema importante, é óbvio que a gente vai falar aqui sobre a Lei 8.666, que é a lei que está em vigor, e é óbvio também que os princípios gerais da licitação, eles não serão alterados, em sua maioria. Então, é importante o estudo da Lei 8.666, em que pese, certamente, quando vocês se formarem, nós já estaremos sob o advento de uma nova lei. Bom, licitação, né? Licitação é um procedimento administrativo que o Estado faz uso, buscando aí atender alguns objetivos, né? O objetivo da isonomia, dar igualdade de condições àqueles que querem contratar com o Estado, o objetivo de alcançar aí uma proposta mais vantajosa para o poder público, e esse procedimento, ele antecede, em regra, o contrato administrativo. Então, os procedimentos licitatórios, a licitação, é algo que ocorre, salvo exceções, que nós vamos falar sobre elas, sempre antes dos contratos. Então, se o Estado vai contratar uma obra pública, se o Estado vai contratar uma concessão de serviço público, se o Estado vai vender um bem público, se o Estado está buscando a execução de um serviço, em regra, antes desses contratos administrativos, nós temos um procedimento licitatório. A isso se dá o nome de princípio da obrigatoriedade, que tem sede no texto constitucional. Tá? Então, perceba, a licitação e o contrato administrativo andam juntos. São temas diferentes, mas andam juntos, são indissociáveis. Inclusive, a Lei 8.666/93, que a gente começa a estudar hoje, é uma lei que trata não só de licitações, mas também das regras gerais sobre contratos administrativos, certo? Então, primeiro ponto que deve ficar bem marcado para vocês é esse princípio da obrigatoriedade. Tá? Regra: antes de contrato administrativo, antes de contratações realizadas pelo Estado, prévio procedimento licitatório. No material que eu já mandei para vocês, né? Já mandei? Acho que já mandei. Se não mandei, vou mandar agora de novo também. Os slides sobre licitação. Tem lá um conceito de licitação. Tá lá assim, ó. Não mandei, né, Winnie? Vou mandar agora. Conceito de licitação. É um procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeite às condições fixadas no instrumento convocatório a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração do contrato. Então, o objetivo da licitação, né, é justamente estar voltado aí para uma contratação mais vantajosa, abrindo condições
e marcando condições para que todos possam participar. A gente vai ver que, dependendo da modalidade licitatória, não é bem assim, não. Não são todos, não. Conforme o dinheiro envolvido, nós teremos uma publicidade maior e uma abertura de participação maior. Conforme vai restringindo, conforme vai diminuindo o valor envolvido, vai mudando a modalidade licitatória e começa a aparecer restrições na participação, conforme a gente vai ver daqui a algumas aulas, quando a gente for falar aí justamente das modalidades licitatórias. São várias, tá? A gente vai estudar todas elas. Primeiro nós temos a concorrência, depois nós temos a tomada de preço, depois nós temos o convite, nós temos o concurso, nós temos o leilão. Por aqui são as 5 modalidades licitatórias previstas na Lei 8.666/93. E além dessas, nós temos ainda mais algumas modalidades extra previstas em outras leis. No primeiro momento, se discutia, a doutrina, inclusive, afirmava de forma majoritária, que seria impossível, seria inconstitucional, seria ilegal criar normas, criar modalidades licitatórias fora das que estão previstas na Lei 8.666. Então, seguindo essa corrente doutrinária, nós só teríamos 5 modalidades licitatórias: concorrência, tomada de preço, convite, pregão, leilão e o concurso. Já atualmente nós sabemos, né, e essa parte da doutrina ficou vencida e se permitiu, né, a criação de novas modalidades. Primeiro nós tivemos a consulta, né, que é uma modalidade licitatória. Depois nós tivemos o pregão, né, pregão que veio com a 10.520, é uma das modalidades licitatórias mais utilizadas hoje, né? E posteriormente nós temos um chamado regime diferenciado de contratação, que foi criado aí para atender as necessidades da Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas, e depois foi estendido para uma série de outras obras, que também, né, para alguns autores, o RDC, assim conhecido, né, RDC, Regime Diferenciado de Contratação, é, na verdade, uma nova modalidade criada. A gente vai falar de cada um deles, tá? Cada uma dessas modalidades. Mas antes de chegar lá, vamos tratar aí dos princípios. Princípios diretores da licitação. Quais são os princípios? Né? São vários. Alguns princípios nós já enfrentamos, não só no direito administrativo, mas também no direito constitucional. E outros princípios são específicos, previstos na Lei 8.666/93. O primeiro princípio diretor que orienta a licitação, esse procedimento administrativo, é o princípio da igualdade, né? A igualdade que deve ser conferida aos licitantes. Todos aqueles que querem contratar com o poder público podem participar do procedimento licitatório, e ali nós temos uma regra geral, né, aplicada a todos os participantes. Então, o princípio da igualdade deve prevalecer aqui. O segundo princípio, também não é novidade para vocês, é o princípio da publicidade, né? A licitação é um procedimento que deve ser publicizado, deve ser público. É óbvio que tem algumas fases do procedimento licitatório, dependendo da modalidade, que não terá publicidade, é uma restrição da publicidade, como, por exemplo, a apresentação de propostas na modalidade concorrência, por exemplo. A proposta ela fica em sigilo até o momento da fase de abertura dos envelopes, que nós chamamos de classificação, mas qual que é a regra? A regra é a publicidade, e relativizar essa publicidade só de forma expressa, prevista em lei. Quarto princípio, o princípio da probidade administrativa. Nós já falamos sobre isso, também tem previsão expressa na Lei 8.666/93. O princípio da probidade administrativa não é novidade para vocês. Probidade e moralidade, principiologicamente falando, é a mesma coisa, né? E o artigo 3º dessa lei expressa justamente a ideia de probidade administrativa, reforçando ainda mais, né, a ideia de orientação nesse campo, que deve ser
tomada, a orientação que deve ser tomada por toda a administração pública. A ideia do bom gestor, a ideia do gestor probo, a ideia do gestor honesto, tá? E é complicado falar de probidade administrativa, em especial quando se fala de licitações, né? Estava comentando, não sei se foi com o 7º B na segunda-feira. Não, foi outra turma. Eu estava comentando com uma turma justamente sobre essa questão do princípio da probidade nas licitações, né? Não sei qual turma foi, esqueci. Mas assim, no primeiro mandato do senador pelo Rio de Janeiro, Romário, olha só, Romário, que é da área do futebol, né? Depois que ele se aposentou, ele fez educação física, então é um educador físico, e hoje senador, hoje senador pelo Rio de Janeiro. O Romário, que é de uma área totalmente diferente, quando ele assumiu o primeiro mandato como senador, uma das primeiras frases que ele soltou na mídia foi justamente que a grande ferramenta da corrupção se chamava licitação. Não foi bem com essas palavras, mas mais ou menos isso, né? Então, perceba, falar de probidade, né, dentro da licitação, algo tão simples que deveria ser a regra, hoje, né, a gente vê o que tem acontecido e não é de agora, né, já vem de muito tempo, quando se fala em licitação. Mas aqui nós estamos estudando o que é certo, né, Gesiel? Nós estamos estudando o que deve ser aplicado, o que é correto. Nós, enquanto estudantes de direito, temos que aprender o que é correto e temos que ensinar o que é correto. E o que é correto, não só na licitação, mas quando nós falamos de administração pública, é a aplicação do princípio da probidade, da moralidade administrativa. Quarto princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Esse princípio já é específico da Lei 8.666/93. Não é que ele é específico, a gente vai encontrar ele em outros ordenamentos também, outros ordenamentos não, e outras normas, mas em relação à licitação, para vocês é uma novidade. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Isso quer dizer o quê? Que o edital, que a carta convite, que são as duas modalidades de instrumentos convocatórios que nós temos hoje, faz lei entre as partes. Então, o edital, que é o instrumento convocatório, ele traz regras que devem ser respeitadas não só pelo licitante, mas também pela administração pública. Tanto os licitantes quanto a própria administração pública que expediu, né, o edital ou a carta convite deve seguir as normas contidas naquele instrumento. Tá? Então, princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Outro princípio específico da Lei 8.666 é o princípio do julgamento objetivo. Princípio do julgamento objetivo. O que esse princípio nos traz? Que quando da fase, que é a quarta fase, a fase de julgamento das propostas, quando a administração pública vai conferir e analisar qual é a proposta mais vantajosa para o Estado, os critérios que ela deve usar para fazer esse julgamento são critérios objetivos. Quais são os critérios objetivos? Aqueles contidos no edital, que é a lei entre as partes, que é a lei da licitação. Então, a empresa da UINE, né, a UINE, sócia proprietária de uma empresa, está participando da licitação. Então, a UINE quer participar da licitação, ela quer saber quais as regras, o que será cobrado, né? O que será cobrado para alcançar o vencedor. Isso são os critérios, que a gente vai falar daqui a pouco. Esses critérios devem ser objetivos. Não são características pessoais da UINE, como, por exemplo, ser filha de determinada pessoa, ser afiliada de determinado político, né? É que vai conceder a vitória a ela. A vitória, a empresa da UINE, nesse certame, são os critérios objetivos apontados no edital, bem como na lei. Professor. Certo? Fala, Léo.
Eu tô achando que nossos poderes desconhecem esse princípio. Você está achando? Suspeitando só, não posso afirmar nada. Na verdade, Léo, eles conhecem bem todos esses Conhece, né? princípios. Conhecem. Verdade. Só que eles conhecem, não aplicam e criam ferramentas para não aplicar esses princípios. Não os nossos poderes, né? Não é algo abstrato aqui, não é algo jurídico aqui. São os nossos gestores, né? São os nossos administradores, são pessoas. Eles aqui são os responsáveis por isso. Realmente. Agora na pandemia não tem esses pré-requisitos não, né? Oi? Agora na pandemia não tem esses requisitos para poder fazer licitação. Em parte, vamos lá? Beleza a sua pergunta, Gisele. Excelente sua pergunta. O que ocorre? Qual que é a regra? A regra é o princípio da obrigatoriedade. A regra é, antes de contratação, prévio procedimento estatório. Só que existem, na própria Lei 8.666/93, exceções a esse princípio da obrigatoriedade. Nós vamos estudar nas próximas aulas, que é a chamada contratação direta. A contratação direta, ela se dá por 4 institutos, 3 previstos em lei e 1 que é uma criação da doutrina da jurisprudência. Quais são esses institutos? Licitação inexigível, dispensada, dispensável e vedada. Previsão disso, artigos 17, 24 e 25 da Lei 8.666/93. E no caso da pandemia, é uma justificativa para relativização. Aí a gente começa a entender muita coisa. A gente começa a entender muitos decretos, né? Muitos decretos. Em cidades que não tinha nenhum caso, em estados que não tinham nenhum caso, e já começou a chover decreto. Decreto para isso, decreto para aquilo, decreto para outro, né? E a contratação pela via direta, sem licitação. Tá? É óbvio, não estou dizendo que o procedimento de segurança que foi adotado, né, não deveria ocorrer. Mas em muitos casos isso deve ser investigado, né? Em muitos casos não. Na maioria dos estados, na maioria dos municípios, isso será investigado. Nós teremos um escândalo muito maior do que a própria Lava Jato. Esperem os próximos anos. Esperem os próximos anos. E verão. Já começou a pipocar, né? Já começou a pipocar escândalo aí no Brasil inteiro. Mas não tenho dúvida do que eu estou falando. Se realmente houver uma conduta de investigação séria, né, de persecução séria, nós vamos ter aí, não uma Lava-Jato, nós teremos 200 Lava-Jatos em razão da pandemia. Professor, mas não teve aquele decreto que foi sancionado pelo presidente que eximia os servidores públicos de culpa, digamos assim, relacionada a algumas medidas tomadas, principalmente relacionadas à licitação? Sim. Isso aí, no caso, poderá abafar muito desses escândalos, não? Seguinte, na verdade ali, primeira coisa, depende de uma interpretação sobre aquele decreto. Alguns entendem que o decreto não tem como fito o objetivo, né, de alcançar a irresponsabilidade criminal, ou criar uma irresponsabilidade criminal. Até mesmo porque, Léo, decreto não tem esse poder. Concorda? Né? Sim, concordo totalmente. Não tem esse poder. Então, ali, está muito mais relacionado às questões de ordem administrativa, na minha opinião, do que propriamente criminal, tá? E se a intenção do presidente era essa, eu acredito que não, sinceramente eu acredito que não, mas se fosse essa, é um documento sem valor, tá? É um documento sem valor justamente por causa disso.
o direito penal ele tem princípios rígidos nesse aspecto, né? E não é um decreto, um ato administrativo de ordem secundária, né, derivada, que vai mudar o direito penal. Entendi, obrigado, professor. Mas realmente eu acredito que não foi com esse objetivo. Tá? Então vamos lá, continuando aí. Outro princípio bacana que está no material, que vocês vão receber daqui a pouco, é o princípio da adjudicação compulsória. Prestem atenção. Princípio da adjudicação compulsória. A adjudicação, explicar para vocês primeiro o que é adjudicação. A adjudicação é a última fase do procedimento licitatório. É a sexta fase do procedimento licitatório. É o momento em que, tecnicamente, o objeto da licitação é entregue ao adjudicatário. O objeto da licitação é entregue ao adjudicatário. O que é isso, em outras palavras? Declaração do vencedor. É declarado o vencedor. Isso é adjudicação, a última fase. Quando a gente fala princípio da adjudicação compulsória, nós entendemos, de forma equivocada, que a adjudicação sempre vai ocorrer. Certo? E que a contratação, também equivocado, sempre vai ocorrer. Não é isso. Não é isso que o princípio está pregando. O princípio da adjudicação compulsória está pregando que, se ocorrer a adjudicação, a contratação, obrigatoriamente, é com o adjudicatário. Então, se nós tivermos um procedimento licitatório, ao final, o Leonardo foi vencedor, a empresa do Leonardo é a adjudicatária. Se, a partícula aí, se a administração pública for contratar, obrigatoriamente tem que ser com o adjudicatário, tem que ser com a empresa do Leonardo. Isso é princípio da adjudicação compulsória. Por que se, professor? Pode ser que no meio do procedimento licitatório, a administração pública revoga a licitação. Pode ser que depois da adjudicação, a administração pública revoga a licitação. Lembra que revogação está relacionada à conveniência e oportunidade? O objeto da licitação já não é mais conveniente, o objeto da licitação já não é mais oportuno. Mesmo assim, o Estado é obrigado a contratar? Óbvio que não. Ele vai revogar. Mas se ele for contratar, a administração não pode contratar com outra pessoa que não seja o adjudicatário, que não seja o vencedor. Beleza? Outro princípio muito importante é o princípio da competitividade, né? E alguns dos crimes contra a licitação ferem ou buscam ferir justamente a competitividade. Quanto maior a competição, na verdade, melhor é para o poder público, porque ele está visando uma proposta mais vantajosa. E essa proposta é mais vantajosa quando tem ampla competição. Então, o princípio da competitividade, quanto mais envolvidos ali, quanto mais licitantes, melhor. Ok? Princípio da inalterabilidade do edital. O instrumento convocatório não pode ser alterado depois que ele é publicado. A não ser que seja para correções, erros de digitação, erros formais, né? Mas, para mudar as regras do edital, para mudar a regra do instrumento convocatório, não pode. Por quê? Se fosse assim, gente, seria muito fácil, ou seria mais fácil ainda, fraudar a licitação. A partir do momento que eu sei quem são os envolvidos, eu vou mudar lá as regras, né? Para atender a empresa A ou a empresa B. Vai estar fácil assim, né? Então, depois que o edital é publicado, em regra, ele não pode ser alterado. O princípio da inalterabilidade do edital. Outro princípio, está lá previsto no artigo 43, parágrafo 1º da Lei 8.666/93. Princípio do sigilo das propostas. Então, dependendo da modalidade licitatória, a proposta ela vai ser apresentada apenas de forma sigilosa. Para que isso?
né? Por que de sigilo? Se todo mundo fica sabendo previamente a proposta de cada um, fica fácil, dá para combinar, não vai ter competição, né? Então a proposta tem que ser apresentada em regra de forma sigilosa. Dependendo da modalidade licitatória, como a gente vai ver, no pregão, no RDC, no regime diferenciado de contratação, nós temos duas fases, né, nessa competição. Uma primeira fase, né, as propostas são apresentadas nesse modelo fechado, sigiloso, escolhe ali as propostas melhores, e nós vamos para a segunda fase de apresentação de propostas, que é aberto, tá? Mas lembrem-se, a primeira fase continua sendo uma fase fechada de apresentação de propostas. As propostas continuam sendo inicialmente apresentadas de forma sigilosa. Tranquilo até aí? Seguindo, então. Princípio da vedação à oferta de vantagens, esse é bem esse é outro, viu, Léo, Gesiel, que deveria ser respeitado, né? Que deveria ser de conhecimento, ou melhor, né, ser aplicado por todos. Princípio da vedação à oferta de vantagens. Previsto lá no artigo 44, parágrafo 2º da Lei Geral de Licitações. É proibido a apresentação de vantagens para a administração pública, sob pena de, inclusive, estar cometendo alguns dos crimes previstos na Lei de Licitações. Tá? Eu dando essa mesma... Fala, Léo. Esse princípio anterior, o princípio do sigilo das propostas, é crime, na verdade, né? Alguém ficar olhando para avisar aquele fornecedor, né, que está participando da licitação, de que outro fornecedor colocou um preço, né? Isso é crime, né, se não me engano. É crime, é um dos crimes contra a licitação, é isso mesmo. Que está relacionado também a essa questão da vedação de ofertas, né, de vantagens. Né? Então, a gente vai falar sobre os crimes contra a licitação, pelo menos de forma geral, né? Falar sobre os crimes contra a licitação, que estão previstos no artigo 89 a 98 da Lei 8.636/93, e é isso aí mesmo, fraude, conluio, né? Combinar valores. 3 empresas. Fala, Igor. Tinha uma empresa, professor, eu não me lembro o nome, de Vans, eu acho, que ela fraudava a licitação. Ela negociava com os concorrentes, ela era uma empresa maior, negociava com os concorrentes para dar lances menores, ela dava o lance e dividia. Eu não lembro o nome. Você é de Alexandria, né? Não, sou de Anápolis. Anápolis? Eu trabalhei nessa ação, ela foi uma ação braço, essa ação aí foi braço da Lava Jato. Ela estourou no estado de Goiás, no Tocantins e no Mato Grosso. De vans, né? Eu tava olhando. Não só vans, mas vans, ônibus escolares, né? Transporte de alunos. Essa ação penal aí, ela estourou em Acreúna e tinha alguns envolvidos aqui de Anápolis, agora não apontar o nome, mas eu, o professor Cristiano Martins, participamos dessa ação aí. Eu tava olhando, tem poucos dias, né? Tem umas 2 semanas que eu tava estudando e pesquisando sobre isso. É uma ação que estourou em 2018. Era só isso mesmo, obrigado. Nada. Vamos lá. Gente, continuando então. Princípio da obrigatoriedade, nós já falamos, está lá previsto no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, antes do contrato administrativo, em regra, obrigatoriamente, o procedimento licitatório. E o último princípio do formalismo procedimental. Princípio do formalismo procedimental. O que é isso? A lei, ela traz um procedimento, e esse procedimento tem que ser seguido. Eu falei para vocês aqui que a licitação tem 6 fases. Então, essas fases distribuídas, né, dependendo da modalidade, é óbvio, isso vai variar, dependendo da modalidade de licitação,
distribuídas dentro desse procedimento, esse procedimento deve ser seguido conforme a previsão legal, sob pena de vício, de nulidade. Né? Então, o passo a passo, os atos desse procedimento licitatório que estão previstos em lei devem ser seguidos à risca. Isso é formalismo procedimental. Tranquilo até aí? Bom, vamos lá. Tomando muita água, minha garganta tá... Ainda bem que não é aula presencial nesse caso de hoje, viu, gente? Porque senão não ia sair muita coisa. Finalidade das licitações. Já falei para vocês. Qual que é a finalidade da licitação? Né? Duas finalidades. Aí já saímos dos princípios, tá? Quais são as finalidades da licitação? Duas finalidades principais, conforme aponta o professor Alexandre Maza. Primeiro, buscar a melhor proposta. Melhor proposta para quem? Para a administração pública. Quando nós falamos sobre essa finalidade da administração, proposta mais vantajosa, melhor proposta, geralmente os alunos pensam, bom, melhor proposta financeira. É isso? Bom, pode ser. Pode não ser, dependendo da modalidade licitatória, dependendo em especial, em específico, dependendo do objeto da licitação. Nem sempre, quando se fala em proposta mais vantajosa, nós estamos falando em dinheiro. Bom, professor, então como que eu vou saber isso? Daqui a pouco não, na próxima aula, a gente vai falar sobre os tipos licitatórios. O que é o tipo licitatório? É a técnica utilizada para o julgamento. E essa técnica utilizada para o julgamento depende do objeto. É um serviço, é um contrato de prestação de serviço, é uma obra pública, envolve questões intelectuais, não envolve? Isso vai impactar na escolha do tipo licitatório. Dependendo do tipo, não tem que se discutir a proposta mais vantajosa no aspecto financeiro apenas. Tá bom? É a melhor proposta, que traga maior vantagem à administração pública. Segunda finalidade, oferecer igualdade de condições, isonomia, princípio da igualdade, tá? Todos aqueles que querem participar da licitação vão participar da licitação com base no que está previsto no edital. Eu estou vendo aqui agora só, tem duas mensagens aqui no chat, deixa eu ler. Gisele, pois é, mas o governador do Rio de Janeiro está sendo investigado. Isso mesmo, Gisele. Então, dentro daquela fala minha, de que nós teremos um escândalo muito maior, é justamente por isso, Gisele. É justamente por isso. Quando se liberou a contratação direta, né, em razão da pandemia, que é o correto, não é incorreto liberar a contratação direta, dependendo do que se está contratando, em razão da emergência, da urgência, né? Mas não é por isso que o cara vai cometer fraudes ali, na contratação, faturar, como ocorreu em alguns estados, né? Os ventiladores, os respiradores avaliados em R$35 mil, dependendo do governador aí, pagou até R$180 mil em um ventilador que valia R$35 mil. Me parece, não sei ao certo, mas um dos estados é justamente esse que você citou. Micael também colocou aqui, já aconteceu, né, professor? Se não me engano, em São Paulo já houve desvio de dinheiro de licitações que era para certa finalidade. Micael, acontece muito, infelizmente. E por isso nós estamos estudando, para, né, tentar combater isso. Né, que nós teremos juízes, promotores, delegados, advogados, né? Então vocês, enquanto estudantes e a próxima geração a assumir, né, as atividades jurídicas, esse mundo jurídico tem uma obrigação, como a minha geração tem, né, de tentar combater isso. Beleza? Já aconteceu não. Está acontecendo. Né? Bom, vamos lá.
Natureza jurídica da licitação. Qual é a natureza jurídica da licitação? É muito comum se discutir no direito administrativo, né, se a licitação é um processo administrativo ou um procedimento administrativo. Prevalece na doutrina que a licitação é um procedimento administrativo, não processo. Por quê? Porque aqui no direito administrativo, diferente lá do processo civil, do processo penal, quando a gente fala procedimento e processo, né, necessariamente um está aliado ao outro, como é lá no mundo do processo judicial. O processo administrativo, ele tem como objetivo verificar infrações e, ao final, aplicar penalidades. Verificar infrações administrativas, né? E, ao final, irregularidades, ilegalidades, e, ao final, aplicar uma penalidade, aplicar uma sanção. Isso é processo administrativo. Agora, a licitação é isso? Não, a licitação não visa aplicar penalidade. A licitação visa alcançar a melhor proposta. E quando a administração pública usa esse procedimento sem esse objetivo, né, final aí de aplicação de sanções, de penalidades, nós falamos que é um procedimento administrativo e não um processo administrativo. Então, a licitação é um procedimento administrativo. Professor, mas eu já li na doutrina o fulano, o autor X, falando que é processo. Gente, é muito comum usar o termo processo de forma indevida, de forma não técnica, tá? Vocês vão perceber, quando vocês estiverem estudando a doutrina, que alguns autores falam o seguinte: defende, em tópico específico, que a licitação é um procedimento, e depois, na continuidade do texto dele, não uma vez, mas várias vezes, ele fala que é processo licitatório, como se fosse a mesma coisa, mas não é. Tá bom? Bom, continuando. Competência para legislar. Competência para legislar sobre licitação. De quem é a competência? Quem pode legislar sobre licitação? Se vocês pegarem o artigo 22, tá lá assim, ó, compete privativamente à União legislar sobre. Né? Então, a competência privativa da União, artigo 22. E no inciso 27 da Constituição, fala sobre os contratos. Contratos, fala sobre a licitação, né? E quando a gente lê o artigo 22 e o inciso 27 de forma assodada, de forma não prestar atenção, né? A gente corre o risco de falar que só a União pode legislar sobre licitação e contratos. E não é isso. Qual é a atenção que você tem que ter? Eu não sei se vocês estão aí com a Constituição na mão, se tiverem, pode pegar e ir lá no inciso 27. O inciso 27 fala que compete privativamente à União legislar sobre, né? E lá, no inciso 27, normas gerais. Normas gerais sobre licitação e contratos administrativos. Normas gerais. Aí tá o peguinha, né? Se você pegar o livro do professor Diógenes Gasparini, ele fala, né, na sua obra, que o legislador cometeu uma impropriedade técnica, o legislador constituinte cometeu uma impropriedade técnica ao incluir esse inciso 27 no artigo 22. Que, na verdade, esse tema não é de competência privativa. Por quê? Porque o próprio inciso fala normas gerais. Realmente, a norma geral é da União. Mas o município, o Estado, o DF, pode legislar sobre o tema? Pode, de forma específica. Olha que peguinha maldito, né, que cai em prova e que está aí no texto constitucional. Então, quer dizer que o município de Anápolis, o município de Goiânia, pode legislar sobre licitação? Pode legislar sobre licitação.
para atender os interesses locais, sem contrariar a regra geral. Qual que é a regra geral? A Lei 8.666/93. Então, no município de Anápolis, no município de Goiânia, né, no Distrito Federal, no estado de Goiás, nós podemos e temos uma lei que trata sobre licitação para atender o interesse local ou regional? Temos. Essa lei não pode contrariar as regras gerais contidas na Lei 8.666/93. Professor. Fala, Léo. Então, no caso, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, o Ministério Público Federal, né? O Ministério Público, ele é regido pela lei geral, né? Mas se ele precisar de alguma coisa em específico que um município tem, ele não pode usar dessa lei. Se ele tiver locado naquele município, vamos supor. Ele tiver uma sede lá, uma filial. Vamos lá. A sua pergunta está relacionada a questões de carreira administrativa do Ministério Público? Não, seria qualquer coisa, se ele precisar comprar, né, algum equipamento, algo nesse sentido. Porque, vamos supor, né, tem o Ministério Público Federal em Goiânia, né? Ah, tá, entendi sua pergunta agora. Entendeu? Legal. Tá lá, beleza, vamos lá. Excepcional sua pergunta. Sabe por quê? Porque nós temos a lei federal que trata sobre licitações, entendeu? E aí, já abre ao que nós íamos discutir agora, Léo. A distinção entre lei nacional e lei federal. A Lei 8.666/93 é uma lei geral. Em regra, o que nós vamos encontrar dentro dela são normas gerais. Então, todos os entes federados devem seguir. Todos devem seguir. Logo, essa lei é chamada de lei nacional. Certo? Quem vai ter que seguir? Certo. Todos os órgãos de todos os entes federados. Ponto. Mas nós temos, do outro lado, as leis, olha só, as leis federais, estaduais, distritais e municipais. Imagina assim, ó, nós temos 2 blocos. Você pode até fazer no caderno seu aí. 2 círculos. No primeiro círculo, você coloca a lei nacional. Todos os entes federados devem seguir. E no segundo círculo, você coloca lei federal, lei estadual, lei distrital e lei municipal. Quem deve seguir a lei municipal? Apenas o ente federado, o município. Então, os agentes do município de Anápolis, os órgãos públicos do município de Anápolis vão seguir essa lei. No âmbito estadual, mesma coisa. No âmbito federal, mesma coisa, porque a lei é federal, só se aplica aos órgãos da União. Quer ver um exemplo para isso ficar bem claro para você, Léo? Lei 8.112. Lei 8.112, nós vamos estudar o semestre que vem, é a lei que rege os servidores públicos federais. É o Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos Federais. É uma lei federal, não é uma lei nacional, é uma lei federal. Eu vou aplicar essa regra dos servidores públicos federais aqui no município de Anápolis? Não. Porque no município de Anápolis tem uma lei específica sobre os servidores públicos do município de Anápolis. Eu só vou aplicar de forma suplementar. De forma suplementar. Porque a própria lei fala isso. A própria lei local fala isso. Tá bom? Entendi, professor. Obrigado. E aí é justamente esse último tópico que a gente vai enfrentar, que a gente está enfrentando, né? A natureza jurídica da Lei 8.666/93. É uma norma geral, é uma norma nacional. O professor Diógenes Gasparini, no livro dele, fala assim, olha, você vai ver que em alguns incisos do artigo 17, de outros artigos da lei, o legislador cometeu um erro e especificou demais, acabando que aquela norma ali, aquele incisozinho ali, não é geral, aplica-se apenas à União. Mas quando a gente pega a lei em si, a grande maioria das normas que estão contidas na Lei 8.666/93, ela é uma lei geral,
e por isso eu posso chamá-la de lei nacional. Beleza? Tranquilo, gente? Bom, eu não vou sobrecarregar vocês hoje com conteúdo. Semana que vem é prova, e esse conteúdo, inclusive, não cai na prova, como eu disse no início. E já vou passar logo para vocês abrirem aí as perguntas. Professor, a lei é 8.600